E aí, tudo certo? Se você já travou em alguma questão de concordância verbal do IBAD, pode relaxar. Hoje a gente vai direto ao ponto, naqueles detalhes que mais derrubam a galera, para transformar essa dúvida em acerto garantido. A gente sabe bem como é. Você lê a frase, ela soa certinha, mas a banca vai lá e considera errada. Pois é, concordância verbal parece um labirinto, mas a ótima notícia é que ele tem uma saída, e a gente vai percorrer esse caminho juntos, passo a passo. Então, esse aqui é o nosso plano de voo, nosso mapa da aprovação. Primeiro, a base. Depois, o foco no que o IBAD adora cobrar. Em seguida, os casos especiais, um teste prático e, para fechar, aquela regra de ouro que salva na hora da prova. Preparados? Então vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de sair correndo para decorar as exceções, a gente precisa ter o básico muito bem firme na cabeça. Entender a regra geral é, na verdade, o grande segredo para saber exatamente quando a banca IBAD está tentando armar uma pegadinha. A regra principal parece simples, né? E o verbo basicamente dança conforme a música do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se está no singular, o verbo fica no singular. Simples assim. Essa é a nossa base, o nosso alicerce. Guarda bem isso, porque é a partir daqui que as coisas começam a ficar interessantes. E agora, a parte que todo mundo estava esperando. A gente não vai ler a gramática inteira de jeito nenhum. O nosso foco é cirúrgico. A gente vai direto no que realmente importa para a prova. É o que a gente chama de caminho das pedras, o atalho direto para o que a banca IBAD mais gosta de perguntar. A estratégia é essa aqui, ó. Em vez de se perder em 100 regras diferentes, a gente vai dominar aquelas 4 ou 5 que o IBAD usa o tempo todo, questão após questão. É aqui que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. É pura estratégia. E aqui estão eles, os famosos casos especiais. Esses são os tópicos criados para pegar quem está com pressa, quem lê a questão por cima, mas, a partir de hoje, esse não vai mais ser o nosso problema. A gente vai transformar essas armadilhas em pontos certos na nossa conta. Começando pela grande estrela, o verdadeiro campeão de audiência das provas, o verbo haver. A dica matadora é esta. Se der para trocar o haver por existir ou por ocorrer, pronto, ele é impessoal. E o que isso quer dizer? Que ele não tem sujeito e, por isso, fica travado na terceira pessoa do singular, sempre. Olha só esse exemplo clássico. A vontade que dá é de colocar haviam para concordar com muitos alunos, né? Mas não caia nessa. Lembra da regra? Haver no sentido de existir fica no singular. O certo, então, é sempre havia muitos alunos. Não importa se é um aluno ou 1 milhão. Agora a gente sabe desarmar essa bomba. O segundo clássico da banca é o verbo fazer. A lógica é muito parecida. Quando ele está indicando o tempo que já passou ou um fenômeno do clima, ele se comporta igualzinho ao verbo haver, vira impessoal e fica, para sempre, no singular. É outra armadilha bem comum que a gente não vai mais cair. É exatamente a mesma ideia. Não importa se são 2 anos ou 200. Se o verbo fazer está marcando tempo, a forma correta é uma só, no singular. Faz 2 anos, faz 10 dias, fez 5 séculos. Combinado? Agora, muita atenção aqui. Essa é uma regra que dá uma certa liberdade, e o IBAD adora ver se a gente conhece essa possibilidade dupla. Quando temos um sujeito composto que aparece depois do verbo, a gramática nos dá 2 opções corretas. Olha que interessante. A gente pode concordar só com o elemento que está mais perto, o diretor, e aí usar chegou, ou a gente pode concordar com o grupo todo, o diretor e os professores, e usar chegaram. As 2 formas estão perfeitas, e a banca pode colocar qualquer uma delas como certa. E tem mais um caso de dupla concordância que a banca adora. Quando o sujeito tem expressões como a maioria de, grande parte de, seguidas de uma palavra no plural, o verbo pode seguir por 2 caminhos diferentes e os 2 estão corretos. Olha só isso. A gente pode fazer o verbo concordar com o núcleo, que é a maioria, singular. Ou a gente pode fazer a concordância com o termo que vem depois, técnicos, plural. Aprovou ou aprovaram. As 2 construções são válidas. Conhecer essa flexibilidade é uma vantagem competitiva enorme. Certo! Agora que a gente já tem o mapa em mãos, chegou a hora de usar. Vamos pegar tudo isso que a gente conversou e aplicar numa questão de verdade, uma questão com a cara do IBAD. Vamos ver como fica fácil. Dá uma lida com calma em cada uma das alternativas. Tenta lembrar das regras que a gente acabou de ver, qual delas está 100% correta. Pensa no verbo haver, no fazer, nas expressões partitivas. A resposta está aí. Vamos analisar juntos. A letra A, haviam, está errada. O certo é havia. A B, fazem, também. O correto é faz.
A C é uma pegadinha clássica. O haver é impessoal e contamina o verbo auxiliar, então certo é deve haver, tudo no singular. Na D, salas é o sujeito, então seria alugam-se salas. E assim, só nos resta a letra E, que usa concordância com o núcleo parte. Perfeito! E tá aí. Nosso gabarito é a letra E. Usando o nosso caminho das pedras, a questão fica transparente e a resposta certa aparece. É exatamente essa segurança que a gente precisa ter no dia da prova. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos consolidar a ideia mais importante de todas. A regra que, se a gente lembrar, já resolve uma boa parte das questões de concordância do IBAD. A grande regra de ouro é esta. Verbos impessoais são como âncoras presas no singular. Eles não se mexem e, ainda por cima, puxam qualquer verbo auxiliar que esteja perto deles. Por isso é deve haver, vai fazer, pode haver, sempre no singular. Grava isso porque vale pontos preciosos. Hoje a gente dominou o mapa da concordância verbal para a prova do IBAD, mas a jornada não para por aqui. Então fica a pergunta: qual o próximo desafio da língua portuguesa que a gente pode desvendar juntos? Pensa aí e o mais importante, continue estudando com foco. Um abraço e até a próxima!